balões. Quando o balão estourar, quem vê a frase que cair, pega a frase. E quem está com o balão e estourar e conseguir pegar a frase, pega a frase. Quem conseguir responder a frase que tem no balão vai ganhar um brindezinho. Quem não conseguir, a gente ajuda. Pode, quando ela terminar de entregar os balões, eles encher, nós já podemos começar. Pode encher. Não, você já tem um cheio, né? Quem está recebendo o balão aí atrás agora pode encher e amarrar os balões. Eu esqueci de pedir. Qual a música de preferência? Fala com ele. Uma músicazinha agitadinha, assim, só para elas se empolgar mais para dançar com o balão. Mas em que momento que ele dá o play lá? A hora que eu falar, já pode jogar os balões para cima. Tá. Quando todo mundo tiver com o balão cheio, bota o balão para cima para mim saber, tá? Já pode levantar quem está com o balão cheio, ficar em pé. Só um pouquinho, só estou terminando aí. Cadê o DJ? Vai botar a música? Já? Cadê o DJ? Vai botar música? É ele que ficou ali dentro. Já, pode jogar os balões pra cima, troca de balões. Pode jogar lá pra trás também. Pode, movimenta, pode jogar, solta o balão, joga, todo mundo. Não vale ficar com o balão na mão, todo mundo tem que jogar. Vamos, todo mundo tem que jogar os balões. Tem gente com o balão na mão, é para jogar bem pro alto. Já. Tem que ter balão no alto, tem balão na mão. Já podemos estourar os balões. Já pode estourar os balões. Todo mundo tem que estourar o balão, ninguém pode ficar com balão. Vamos, então tem gente com balão na mão. Agora, quem achou as frases do balão? O DJ já tá bom, obrigada, DJ. Quem achou as frases do balões, por favor, venha para frente. Pode vir aqui para frente. Dani, meninas, pode ficar aqui na frente, pode vir. Quem pegou a frase, pode vir aqui para frente, por favor. Então, venha. Todos que pegaram as frasezinhas, venham para frente, por favor. Tá faltando gente.
Vamos, gente, está faltando frase. São 10 perguntas. Pode. Que não souber, a gente pede ajuda dos universitários. Está faltando mais duas. Está faltando 2 frases ainda. Está faltando mais 2 frases. Bom dia, tudo bom, senhor? Ajuda ali, Dani. Ela está com medo de estourar o balão, ajuda lá. Então, vamos lá, né? A outra colega está chegando aqui. Quem é o primeiro aqui vai ler para nós a frase. Pode, se quiser, ler aqui no microfone. Pode até ler aqui, né? Pode ler aqui. Pode ser. Qual a vacina que previne o colo do útero? O câncer de colo do útero. E daí, qual é a vacina? HPV. Cadê o brinde? Cadê o brinde? O brinde. Só passar ali na mesa e pegar o seu brinde. Próximo. Vamos lá. Ainda bem que eu peguei a cola. O que é o câncer de mama? Primeiro que é uma doença muito grave, né? As mulheres devem ficar muito atentas. Nós fazemos muitas campanhas também durante o nosso período, eu sou professor e a gente sabe. O câncer de mama é uma multiplicação desordenada de células, né? Malignas na mama. E para combatê-la é preciso do autoexame, medicações, né? E quanto mais cedo, melhor. Então, fiquem atentas, mulheres. Homem e mulher. Muito obrigada. Passa ali na mesa pegar o seu prêmio, que o senhor vai levar para sua mulher, ou para sua filha, ou para sua neta. Tá valendo, ali. Então, ele dá para a colega de trabalho. Bom dia a todas. A pergunta é: o que é o câncer de colo de útero? Então, é uma doença que acomete as mulheres, né? E é causado pelo vírus HPV. Então, a importância de descobrir essa doença no início é justamente o preventivo. Então, as mulheres, eu acredito que quanto mais cedo se fizer o preventivo, né, porque questão de idade, eu acho que é uma coisa que não é relevante. A mulher, ela tem que fazer o preventivo, independente da idade. Então, eu acredito que quanto mais rápido você descobre o câncer, mais chance de cura você tem da doença. Então, mulheres, vamos fazer o preventivo. Muito bem. Obrigada, pode passar na mesa para levar o brinde. Próxima. Eu não sei se eu sei, mas qual a idade para fazer a primeira mamografia? 45? E daí, doutora? Questão de idade, eu acho que 40 anos, de acordo com a Sociedade de Mastologia. Muito obrigada, viu? Tá valendo. Passa na mesa para pegar o brinde.
Aqui, ó. Vamos fazer o preventivo. Bom Passa dia. ali pra pegar A seu... minha pergunta é a mesma dela. Qual a idade da mulher para fazer o exame da mamografia? A doutora já respondeu, a Obrigada, partir pode dos passar na mesa 40 pra levar o anos. brinde. Olha, Juju, tu disse que não repetiu a mensagem. Mas a resposta dela de 45 não está errada, porque tem duas vertentes, tem a do Ministério da Saúde, que é a partir de 50, e a de mastologia a partir de 40. Na palestra a gente vai especificar bem direitinho. Bom dia a todos. A minha pergunta é qual a idade da menina para tomar Tá vacina valendo. do HPV? Acredito que seja de 9 a 14 anos. Passa na mesa para pegar o brinde. De 9 a 15 anos, vamos falar sobre isso, mas iniciou com essa idade. Muito obrigada, pegar o seu brinde. A minha pergunta é a mesma dela. Qual a idade da mulher para fazer o exame da mamografia? A doutora já respondeu. Qual é a idade de rastreio para PCCU? Eu acredito que seja de 25 anos para frente. Isso mesmo, muito obrigada, passa na mesa pegar o seu brinde. 45 não está errada, porque tem duas vertentes. Bom dia. Qual a idade de rastreio para a mamografia? Eu creio também que é a partir dos 40 anos. Rondônia pactuou 40 anos, mas como a doutora já disse, o Ministério da Saúde pactua de 50, né? A pergunta é qual a idade da menina para tomar vacina do HPV? Bom dia a todos. Há quantos anos deve se repetir o preventivo? Uma vez por 9 a ano. 15 anos, vamos que falar repetir. sobre muito isso, bem. Pode passar na mesa para levar o prêmio, muito obrigada. Muito obrigada a todas participarem da dinâmica. Né? Essa era para a gente ter uma prévia do que vocês sabem sobre o câncer de colo de útero e de mama. E vocês estão de parabéns, que vocês já têm bastante conhecimento. Fez bem a lição de casa. Agora a gente vai dar início na palestra, a doutora vai falar sobre o câncer de mama, a doutora Ellen, lá da nossa Policlínica Milton Gondim. Mas como a doutora já disse, o Ministério da Saúde pactua de 50, né? Bom dia a todos. Há quantos anos deve se repetir o preventivo? Uma vez por ano. Muito bem. Pode passar na mesa para levar o Então, prêmio. bom Muito dia. obrigada. Meu nome é Ellen. Eu sou médica clínica geral lá do Obrigada a Milton todas Gondim. participarem da dinâmica. É com né? imenso prazer que eu estou aqui para Era para a gente ter uma prévia do que vocês sabem gente conversar, sobre o né, câncer de colo de pouco útero e de sobre mama. E vocês o estão câncer de colo parabéns. do útero e o câncer de vocês já mama. têm bastante Eu conhecimento. vou falar da parte da mama Fez bem a lição. e a Júlia depois com vocês do colo do Agora a útero. gente vai dar O início. Outubro Rosa, ele é uma campanha mundial de conscientização para as mulheres para a prevenção e rastreio precoce desses cânceres. Antigamente entrava nessa campanha só o câncer de mama, recentemente eles incluíram o câncer de colo de útero também. Iniciou na década de 90 esse movimento nos Estados Unidos. O câncer de mama, são alterações, né, que ocorrem em células do parênquima mamário e que elas passam a se multiplicar de forma desordenada, né, na mama, causando câncer, provocando as alterações estruturais que se apresentam como nódulo, microcalcificações ou outras alterações que ocorrem, né, quando se faz o exame. Eu trouxe aqui um pouco da incidência dos casos, né? Todas as informações que eu trouxe para vocês, eu tirei do INCA, que é do Instituto Nacional de Câncer, do Ministério da Saúde, da Sociedade Brasileira de Mastologia e também do AC Camargo, que é um hospital referência em câncer em São Paulo. O câncer de mama, ele é o mais incidente em mulheres no mundo, com aproximadamente 2,3 milhões de casos novos estimados em 2020, o que representa 24,5% dos casos novos por câncer em mulheres. No Brasil, o câncer de mama é também o tipo de câncer mais incidente em mulheres, após o câncer de pele não melanoma. É a primeira causa de morte por câncer em mulheres no Brasil. E estima-se que 59,7 mil novos casos são diagnosticados por ano no Brasil. Então, tem uma incidência ainda bem alta, né,
E o câncer de mama atinge também homens, mas é de uma forma rara, só são 1% dos casos. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer, né? A idade, quanto maior a idade, maior o risco. Fatores endócrinos reprodutivos, início de menstruação antes dos 12 anos, uma menopausa tardia após os 50 anos, mulheres que não tiveram filhos, o excesso de peso, consumo de álcool, cigarro e fatores genéticos e hereditários. Qual é a proteção natural contra o câncer de mama? Tem uma proteção natural nas mulheres contra o câncer de mama, que é a amamentação, o aleitamento materno. Então, quanto maior o tempo de amamentação, ela diminui os riscos, mas não quer dizer também que anula totalmente. Tanto é que a orientação do rastreamento é para todas as mulheres, mas esse é um fator que diminui os riscos. Esse dado foi tirado do Instituto Nacional do Câncer, que hábitos saudáveis podem reduzir a incidência de câncer de mama em 13%. Alimentação saudável, atividade física, né? Esse benefício e tantos outros que a gente conhece, né, sobre esses hábitos. Qual é a proteção? O rastreamento e o diagnóstico precoce. É justamente a importância, né, da conscientização dessa campanha, de fazer esse exame de forma precoce para que seja diagnosticado no início e aumente as chances de cura. Se você diagnostica no início, você tem 98% de chances de cura. Então, tem tratamento e tem essa grande chance de cura de 98%. Então, por isso, a conscientização para fazer precocemente o exame. O Ministério da Saúde, ele orienta a partir dos 50 anos a mamografia. E a Sociedade Brasileira de Mastologia e Radiologia a partir dos 40 anos. Rondônia pactuou essa idade, 40 anos. E é particularmente a que eu gosto, porque é uma forma mais precoce, né? Uma idade para você estar fazendo esse rastreamento desse problema. E quanto antes diagnosticado, maiores as chances de tratamento. Em mulheres com risco elevado, esses exames têm que ser feitos periodicamente 10 anos antes dessa idade preconizada ou 10 anos antes da idade em que o familiar teve o câncer. Familiar de primeiro grau, filha, irmã ou mãe. Quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de cura. A gente sabe, né, que há o medo, né? Muitas vezes nós temos medo de ir lá fazer o exame, descobrir alguma coisa, mas assim, a importância, né, de um diagnóstico precoce com o aumento da chance de cura desse problema. Então, para fazer esse diagnóstico precoce, o exame a ser feito é a mamografia. E assim, nada substitui a mamografia. É um exame que pode ser incômodo para algumas mulheres, dependendo da sensibilidade da dor, mas no geral é um exame tranquilo, certo? É indicado, se você sente muita dor, você não fazer no período pré-menstrual. Ele é ali rápido, não é um exame demorado. E é importante também, se você tiver as mamografias anteriores, dos anos anteriores, você sempre levar para o método de comparação das novas imagens. Se você for muito sensível a essa parte, né, que muitas mulheres acham que é dolorido o exame, você pode estar falando com o seu médico para ele te passar um analgésico, certo? Mas
no geral, é bem tranquilo o exame, né? Ele comprime a mama e quanto mais ele comprime, melhor são as imagens. E mulheres que usam silicone, pode fazer a mamografia? O que vocês acham? Sim, mulheres com silicone podem fazer, não há contraindicação, tá? Você só vai informar o técnico que você tem a prótese e ele vai posicionar, né, da forma adequada, mas não tem nenhuma contraindicação. Mulheres com silicone podem fazer a mamografia. Então, mais de 30% dos tumores ainda são descobertos em estágio avançado, o que diminui as chances da paciente de luta contra o câncer. Sendo diagnosticado precocemente, as chances de cura, elas podem chegar a 98%. Sim, mulheres com silicone podem... vou falar um pouquinho sobre o autoexame. Na verdade, eu gosto de chamar de autocuidado. Quando você vai fazer o autoexame, né, tinha aquela orientação antiga, você fazer esse autocuidado, você pode estar fazendo uma vez por mês, mas assim, mais para você conhecer, né, o seu corpo, como é a sua glândula mamária, porque você vai estar fazendo os exames de acompanhamento e rastreamento anual, e aí você vai conhecer ali como é o normal dela, para que, se um dia houver alguma alteração, você saiba identificar, certo? Mas para não ficar aquela coisa formal, né, autoexame, então eu gosto de chamar de autocuidado. E assim, se você não gosta de fazer o autoexame, você também pode estar procurando um médico, profissional da saúde, para estar fazendo. Mas nada substitui a mamografia, porque a mamografia ela vai identificar precocemente lesões, situações que muitas vezes você não consegue identificar no autoexame e nem o médico muitas vezes no exame físico. Diagnóstico precoce, nós já falamos um pouco sobre a mamografia, autoexame e o profissional da saúde. A ultrassom mamária, ela não entra como exame de rastreio, mas ela pode ser indicada em algumas situações das mulheres que têm as mamas mais densas. O que são mamas densas? São mamas em que o tecido não quer dizer necessariamente que são mamas mais volumosas, mas são mamas que o tecido glandular mamário, ele é mais evidente. E aí, muitas vezes, pode ser que seja necessário, seu médico vai avaliar a complementação da mamografia com essa ultrassom. Aqui eu trouxe, na forma dessas imagens, para ficar mais ilustrativo, 12 sintomas do câncer de mama, né? Alguns são endurecimento, né? Presença de sulcos, afundamentos, alguma erosão na pele da mama, vermelhidão ou ardor, alguma secreção, um fluido desconhecido, né? Na mama, precisa ser avaliado, buraquinhos na pele da mama, alguma elevação, alguma protuberância, veias crescentes, um afundamento do mamilo, assimetria da mama, uma maior, outra menor, a pele em aspecto de laranja e algum nódulo interno. Esses são alguns sintomas, né, algumas situações que vai se apresentar no câncer de mama, sendo que algumas vezes, né, isso já está numa situação que já se avançou um pouquinho. Então, o ideal é fazer o exame anualmente, a mamografia, a partir dos 40 anos, para detectar precocemente, né, e aumentar as chances de cura. E assim, mesmo que seja detectado algum nódulo, não necessariamente quer dizer que seja um câncer. Existem também os nódulos benignos da mama, né? Quando você faz esses exames, ou até mesmo a biópsia, alguns se mostram benignos, só de acompanhamento. Porque muitas mulheres ficam com medo, né, de fazer o exame e descobrir alguma coisa. Mas é a importância justamente de descobrir precocemente, quando está bem pequenininho, quando nem chegou naquelas alterações, para que tenha
uma boa resolutividade, né, de cura. Eu trouxe aqui algumas leis que amparam as mulheres nessa situação da questão da mama. Quando se tem um diagnóstico, a lei garante o início desse tratamento em até 60 dias, né, dela iniciar o tratamento, mediante um diagnóstico. Tem a lei também 12.802, que é a lei que fala da cirurgia de reconstrução mamária imediata, né, que você pode fazer quando vai fazer esse tratamento do câncer de mama. E essa cirurgia, ela pode ser imediata, ou em um momento posterior vai ser decidido com o seu médico, mas essa lei ampara também em relação a essa reconstrução, né? É um direito de todas as mulheres que passam pelo processo de cirurgia devido ao tratamento da doença. A reconstrução imediata, ela eleva a autoestima da mulher e, consequentemente, melhora a sua qualidade de vida. Então, todas as mulheres têm esse direito. Aqui eu vou falar um pouco dos exames que detectam o sequenciamento genético em mulheres com histórico de câncer de mama ou de ovário na família. Esse teste ele ficou bem conhecido, né, depois que a atriz Angelina Jolie fez e ela retirou a mama por meio da mastectomia preventiva, por ela ter uma probabilidade genética de 87% de desenvolver o câncer. É o exame genético do BRCA1 e BRCA2. Esses exames, eles podem ser feitos em mulheres que têm um risco elevado para câncer de mama. O que é o risco elevado? Quando tem filho, filha, irmã ou mãe, certo? Existe já um projeto de lei em andamento para que seja disponibilizado, né, a realização desse exame nesses casos. Mas eu tenho informação que no Hospital do Amor aqui em Porto Velho, em alguns familiares de algumas pacientes já está fazendo esse exame. E o câncer de mama, ele só aparece em quem tem histórico familiar, será? Não. Inclusive, os dados nos trazem que 10% dos casos estão relacionados ao histórico familiar. Às vezes a gente acha que o histórico familiar é o fator mais dominante, né, para que precisa fazer esse rastreamento precoce. Então, só está relacionado a 10% dos casos. A gente viu que tem vários fatores de risco relacionados ao câncer de mama. Então, você é a protagonista da sua vida. Prevenir é um ato de amor com você e com todos que te amam, né? A gente sabe que as mulheres, elas são muito, assim, na sua essência, dedicadas sempre, né? Ao trabalho, ao esposo, aos filhos, aos pais. Então, vamos deixar aqui, nesse Outubro Rosa, nessa palestra, nesse dia, a conscientização para fazer esse exame de rastreamento. Espero que eu tenha conseguido passar assim, algumas informações relevantes em relação ao assunto. E foi um prazer enorme estar com vocês nessa manhã. Bom dia e obrigada. Você é a protagonista da sua vida. Prevenir é um ato de amor com você e com todos que te amam, né? A gente sabe que as mulheres, elas são muito, assim, na sua essência, dedicadas sempre, né? Ao trabalho, ao esposo, aos filhos, aos pais. Então, vamos deixar aqui, nesse Outubro Rosa, nessa palestra, nesse dia, a conscientização para fazer esse exame de rastreamento. Espero que eu tenha conseguido passar assim, algumas informações relevantes em relação ao assunto. E foi um prazer enorme estar com vocês nessa manhã. Bom dia e obrigada. Você é a protagonista da sua vida. Prevenir é um ato de amor com você e com todos que te amam, né? A gente sabe que as mulheres, elas são
muito, assim, na sua essência, dedicadas sempre, né, ao trabalho, ao esposo, aos filhos, aos pais. Então, vamos deixar aqui, nesse Outubro Rosa, nessa palestra, nesse dia, a conscientização. Posso ligar? Para Deixa eu baixar um pouquinho para graduar para eu sou a mais sua baixa. altura, Pois é. porque o som chega mais nítido lá. Ok, obrigada. Bom dia mais uma vez, meu nome é Júlia, sou enfermeira, né, do Hospital de Base de Porto Velho, trabalho também na Policlínica Milton Raulino Gondim, sou graduada pela Universidade São Lucas como enfermeira, sou pós-graduada em Gestão Pública e Saúde pela Universidade Federal de Rondônia, e sou pós-graduada em Saúde Epidemiológica, né, pela Universidade São Lucas. Hoje o tema que nós vamos tratar aqui é o câncer de colo de útero. Esse é um tipo de patologia que ela vem acometendo muitas mulheres. Como a vereadora Márcia falou ali na fala dela, pela questão do tabu. Porque o câncer de colo de útero, ele é uma doença, né, que se instala, né, que ela vem desde lá dos primórdios, né, questão sexual, então isso tem muita, às vezes, pudor, um exame que também é considerado chato, né, mas por isso talvez nossa região norte seja a região mais incidente do câncer de colo de útero. E segundo a estatística do Ministério da Saúde, o INCA e todo esse segmento que cuida da saúde ginecológica, ele prevê muitas mulheres doentes para cada ano. E hoje a nossa missão aqui é deixar uma mensagem que entre nós não precisamos ter mais uma mulher doente. E se tiver, que a gente consiga salvar a vida dela, tratar enquanto há tempo. Porque o problema dos cânceres tem sido esse, que muitas das vezes não dá tempo de tratar para salvar a vida da pessoa. E a gente que está na assistência, a gente vê todos os dias vidas muito jovens indo embora. Às vezes a mulher ainda está na fase de 20 anos, nem começou ainda a viver e já está indo. Então, assim, hoje a nossa mensagem aqui é para que a gente faça de tudo para não ter uma doente entre nós. E se a gente tiver, que a gente possa tratar e recuperar essa vida, né? Que a pessoa possa ser produtiva, porque a pessoa é útil no seu trabalho, é útil na sua família e tem sempre alguém que ama a gente. Então, o câncer de colo de útero, o que ele é? Foi dito aqui, né, na nossa prévia, que ele é uma infecção, né, que acomete o colo do útero e ela tem sempre o início, ela vem do começo. Então, é isso que a gente quer, ver quando começou isso. É uma lesão invasiva, que muitas das vezes, e ela acontece quando? Na maioria das vezes, no ato sexual. E daí a gente está aqui para chamar a atenção disso. Ela pode se apresentar como um vírus, né, chamado papilomavírus. Ele é o maior responsável, mas não só ele que traz o câncer de colo de útero, mas ele tem uma fatia aí de 90% a 98%. Então, nós vamos focar mais nele. É o papilomavírus humano, né? Ele tem o contato, geralmente, nas questões sexuais. Aí alguém me diz bem assim, o câncer é da mulher. Nem sempre, na maioria das vezes, o câncer veio do homem, o vírus foi trazido pelo homem e dado de brinde para a mulher. Então, assim, não só as mulheres devem se cuidar, mas, assim, nós vamos falar especificamente da saúde da mulher, porque nós estamos em outubro, como a doutora bem frisou, o Outubro Rosa, ele é uma campanha mundial alusiva a cuidar da saúde da mulher, porque nós estamos perdendo muita mulher para essas doenças. E essa doença, quando ela se apresenta, esse vírus, muitas das vezes, a gente tem mais de 100 tipos de vírus, do papilomavírus. E a gente vai ver aqui no decorrer da apresentação que alguns deles, eles são enumerados por número. E alguns números, eles são propriamente o câncer. Né? Então, é com essa numeração que eu vou falar lá na frente, que a gente vai cuidar mais, que a gente vai chamar mais atenção. Porque parte de alguns papilomavírus, ele não vai te adoecer para tirar a sua vida, mas alguns sim. Então, esse papilomavírus, ele pode ser aquele conhecido, como a gente vê em algumas figuras, né? As verrugas, as feridas, e elas podem estar tanto nas partes genitálias, como internamente no útero, como em boca, em laringe, faringe, todos esses locais. Então, a gente tem que ter bastante cuidado com isso.
E é uma infecção que ela vai invadindo nosso organismo até fazer uma falência. Aqui a gente pode ver nessa imagem, eu convido quem não observou ainda que tem uma televisãozinha ali, que vai passando as imagens. Do lado esquerdo, lá na parte de cima, a gente tem um colo de útero saudável, que não teve contato com vírus ainda. A gente tem uma imagem maior, que a gente já tem o vírus invadindo o tecido normal, né? E aí a gente tem as 3 espécies ali mais agressivas que vai causar o câncer de colo de útero, né? Ela pode ser com secreções, ela pode ser com ferida, ela pode ser com verrugas. Então, essa imagem ela ilustra bem o que é a doença quando ela ganha um caminho interno dentro da gente. Ok? Todo mundo visualizou? Quando a mulher faz o preventivo e vai ser analisado lá no laboratório, é dessa forma que o profissional da bioquímica, né, que vai estar analisando, ele vai ver isso aí pelo microscópio. Por isso a importância do preventivo, porque é só a nível de microscópio que vai ver se tem essa célula cancerígena lá. A doença câncer de colo uterino, ela é uma doença de importância mundial e epidemiológica. Por quê? Que nem eu falei, ela agrava muito, ela comete muitas das mulheres. Aproximadamente, o INCA prevê e o Ministério da Saúde que 530 mil casos novos vão surgir. E a gente nunca sabe se tem 1 ou 2 entre nós ou mais. Então, quem vai dizer é o exame, é o rastreio. Mas isso é certeza, são estudos, especialistas que estão lá, e eles já preveram isso pelo índice, né, de adoecimento que as mulheres vêm tendo. Na América Latina e no Caribe, essa doença ela é a segunda causa morte das mulheres. Então, assim, é alto, né? Segunda causa morte de mulheres ser o câncer de colo uterino. Então, é uma coisa que precisa de uma estratégia, precisa de um pensamento para salvar essas vidas. Os estudiosos prevêem que 265 mil óbitos por ano acontece por mulheres acometidas dessa doença. Então, assim, é muita mulher morrendo. É necessário fazer estratégia, buscar uma forma de não deixar que isso aconteça. E depois que ela está com uma lesão de alto grau, ou está com câncer avançado, como chama, a chance de vida dela é entre 5 anos de vida, mesmo fazendo tratamento. Isso corresponde a 49% da população feminina. O terceiro maior, esse câncer de colo uterino, ele é o terceiro maior patologia que acomete as mulheres. Como a doutora falou, que o câncer de colo ou que o câncer de mama, ele é o primeiro, né, que é mais agressivo e pode levar à morte. Esse daqui ele é o segundo que adoece a comunidade feminina. Ele só vai perder para o câncer de pele não melanoma, como a doutora falou aí, que ele é o primeiro, câncer de pele melanoma. É o que mais adoece as pessoas. E depois o câncer de mama e o câncer de colo de útero está em terceiro lugar. Também ela é a segunda patologia mais maligna, né, que foi o que a doutora acabou de falar, o câncer de mama. Por que a mais maligna? Porque muitas das vezes, ela avançada, dificilmente vai conseguir salvar a vida. Vai ter um controle, vai ter uma sequência de vida por um prazo determinado. A quarta causa de morte de câncer em mulheres é a de mama, depois vem o câncer de pulmão, câncer de colo e câncer de reto. O INCA estima que para 2020 e 2022 vai surgir 16.590 novos casos. Então, é muitas mulheres doentes com câncer de colo de mama. Então, o Covid é que nós não sejamos essa estatística, né? Vamos cuidar antes que isso aconteça. Isso corresponde a 7,4% de mulheres doentes. O número de morte foi atualizado lá pelo INCA, eu não consegui pegar agora o atual, mas até 2019, naquele ano, morreriam 6.596 mulheres. A região mais incidente do câncer de colo de mama é a região norte. E nós estamos onde? Nós vivemos onde? Região norte. Então, fica o alerta aí. Quem não for procurar saúde pode ter uma surpresa futura.
porque as estatísticas estão mostrando que a nossa região é a mais incidente. Depois nós vamos ter a região centro-oeste, a região nordeste, e que ocupa o segundo lugar, né? E o terceiro já vai ser a região sul. E assim nós vamos lá na estatística. O Brasil, o pico de incidência para a doença é de 50 a 60 anos. O que quer dizer isso? Nessa idade de 40 anos a 60 anos, quem teve o contato com HPV, de certeza vai despertar a doença, que é a idade que a mulher vai ficando mais frágil, o organismo dela vai respondendo a menos, às vezes tem muito estresse, muita correria, então vai ser o momento onde a doença vai se apontar, né? Então tem que ficar atento, a mulher de 50 a 69 anos, doeu a unha, já corre para atenção à saúde, porque tem alguma coisa errada. Avanços no diagnóstico precoce da década de 90 a 70, casos eram das doenças invasivas. Então, assim, na década de 70, a maioria das mulheres que chegavam com câncer de colo de útero já chegavam em estágio muito avançado, e aí elas não tinham muita saída, faziam tratamento há pouco tempo e morriam. Atualmente, ele é de 44% dos casos que são lesões precursoras, chamada de INSTO. O que significa isso? Hoje, com as estratégias, né, e essas campanhas de Outubro Rosa e toda a saúde buscando essa mulher, hoje a gente já não tem 70% de mulheres com o câncer avançado. A gente já tem mulheres que a gente já consegue tratar e a gente consegue com que elas não fiquem mais adoecidas e não tenham um prazo curto de vida. Até o início da década de 80, a saúde não via o câncer de colo de útero como uma doença que iria ceifar a vida das mulheres, que ia adoecer a mulher. A preocupação da saúde era com a mulher gravídica. Então, assim, como a gravidez, ela muitas das vezes ela tem vários problemas, e aí muitas mulheres morriam no parto ou antes do parto, e a criança. Então, a saúde montava muitas estratégias voltadas para a saúde puerperal, e não pela saúde ginecológica. Já a partir de 1984, aí os especialistas de saúde começaram a, inseriram estratégia para poder acabar com esse mal que estava acabando com as mulheres, porque foi notado pelos estudiosos que muitas mulheres estavam morrendo e o que podia fazer. Aí estudiosos intensificaram os estudos e descobriram que o que estava matando as mulheres era uma doença chamada câncer de colo de útero. E aí começa a trabalhar as estratégias para buscar como a gente ia atacar essas doenças, para tirar essa doença do seio da vida feminina. Aí veio o primeiro programa, o PAICIM, foi incorporado com ações voltadas para a questão do câncer de colo de útero e o de mama, como a doutora já falou aí também. Então, a partir daí, foi visualizar que precisava de cuidar dessa mulher e dessa doença, porque ela estava acabando com a comunidade feminina. Aí vai vir vários outros programas. Aí, em 96, veio o Viva Mulher, que era um outro programa que intensificava mais ainda a questão da coleta do preventivo, a questão da mamografia, o rastreamento. Eles tiveram certeza que se fizesse campanhas bem densas sobre a questão do rastreamento do câncer de colo uterino, a gente podia salvar muitas mulheres. E aí, os estudos seguem. Então, até o início da década de 80, o Brasil, né, pontuava atividade de atenção básica, saúde voltada ao período gravídico, como eu falei, e ele vai e segue. Aí vai vir vários programas, lançamento, tudo isso aqui são programas que foram intensificados, as estratégias do Ministério da Saúde, para poder alcançar essa mulher e tirar esse mal do nosso meio ou minimizar. Então, o papilomavírus, ele tem um papel importantíssimo no desenvolvimento da célula. É um vírus que, quando ele chega na célula saudável, ele vai adoecer as células. Ele é responsável por 95% dos casos de câncer do colo uterino, e o sexual, por via sexual. Aí a gente tem aí já o formato, o começo da doença.
Como eu falei para vocês, que esse vírus ele é pontuado, ele foi estudado e foi demarcado por número. O HPV é um DNA do vírus humano, né, do papilomavírus, com mais de 100 tipos, que eu já tinha adiantado, né, e ele tem subgrupo. Ele tem um grupo que vai causar lesões de baixo risco, como eu falei. Vai causar um adoecimento, como a doutora falou. Estou com alteração, isso é câncer? Não, é outras doenças. Aqui também no útero é a mesma coisa. O tipo do vírus 6, o 11, o 42, o 43 e o 44, eles vão causar um adoecimento no útero, mas não sendo o câncer de colo uterino, mas é uma doença que precisa também ser tratada. E quando se faz PCCU, vai detectar e o médico já vai passar o medicamento, ou o enfermeiro, o profissional de saúde. Já eles vão trazer infecções benignas, esses que eu falei. Já o de alto risco são o 16 e o 18. Esses, sim, sabiamente, esses tipos, eles vão causar o câncer chamado carcinoma, que é o câncer invasivo. E aí a gente chama a atenção desse daí, a gente tem que estar atento. Quem vai descobrir isso? Coletor preventivo, foi para o laboratório, o bioquímico, o biomédico vai estar lendo, e ele vai estar dizendo qual é o tipo desse vírus que está lá. Como prevenção, porque foram muitos estudos e os estudos ainda continuam. Então, essa equipe de estratégia de saúde, lá do Ministério da Saúde, o INCA, o Hospital do Amor, né, que a gente conhece, o Hospital de Barreto, e tem um grupo de estudiosos. Então, foi estudado. Já que isso é um vírus e ele acomete, o que nós vamos fazer para bloquear ele, para ele não adoecer pessoas? Aí veio a estratégia que nós conhecemos como perfeita, que são as vacinas, né? Em 2014, o governo implanta a vacina do HPV. Então, foram muitos estudos, chegaram a essa vacina. E daí, como a gente sabe que vacina ela tem que chegar antes da doença. Então, essa estratégia foi estudada. Quem são as meninas? Lá tem um grupo, ele estudou. E aí, pesquisou. Quando que a menina inicia vida sexual? Aí a gente sabe que as indígenas, a gente já tem relato, né, até de 9 anos, né, fora as aberrações que acontecem, mas no normal, que eles chegaram ao estudo até 9 anos, para alcançar as indígenas também, porque são seres humanos e está no nosso meio, instalou-se o programa dentro de 9 anos a 13 anos para as meninas, isso no começo. E para os meninos, ainda não tinha vacina nesse momento. E a vacina é uma estratégia muito boa, mas para a vacina ter efeito, ela precisa chegar antes da iniciação sexual. Mas a iniciação sexual traz o vírus? Nem sempre, mas também nós não podemos saber quem está doente e quem está saudável. Então, o parâmetro foi esse, né? Iniciar, né? Procurar fazer essa vacina antes que a menina iniciasse vida sexual. E no primeiro momento, ele instalou um calendário vacinal de 3 doses, né? E aí, essa vacina, ela é uma vacina quadrivalente, ela vai proteger contra os vírus 16, o 11, ou 6, o 11, o 16 e o 18, que são uns dos mais agressivos, mas ainda faz lesão de baixo grau. Aí ficou instalado, naquele primeiro momento, as meninas vacinavam de 9 a 11 anos de idade, com 0,5 em 3 doses de vacina, né? E lembrando que as vacinas, elas protegem, não estou falando, mas se a menina iniciou vida sexual antes, e ela já deu por azar de encontrar com uma pessoa que estava contaminada com o vírus, isso ficaria mais difícil, né? Então, assim, não ia evitar. A vacina para a prevenção da doença tem a sua eficácia, mas não iniciará a vida sexual e, por isso, não tiverá contato com o vírus, foi o que eu acabei de falar. A gente tem que tentar chegar antes da doença na pessoa, senão não vai ter muita eficácia. A escolha do público, eu já falei, né? O Ministério da Saúde fez um estudo e fez essa relevância. Depois da pesquisa, o Ministério da Saúde resolveu diminuir. Todo o tempo está tendo alguém estudando. Enquanto nós estamos aqui conversando, já tem estudiosos lá estudando. Então, eles foram estudando, eles perceberam que 3 doses, a vacina foi melhorando, né?
E aí não precisava mais de 3 doses. E eles foram e reduziram a dose. E aumentaram a idade das meninas também, de 9 para 13 anos, para a primeira dose da vacina. E, voltando só aqui um pouquinho, eles também inseriram os meninos já em 2017 para vacina. Aí eles estudaram uma forma também, porque, que nem eu disse no começo da palestra, a doença ela não é da mulher, né? E também não é do homem. Às vezes uma mulher está contaminada e ela também inicia uma vida sexual com o homem e aí vai adquirir, vai passar para o homem. Então ninguém sabe nesse jogo. Então daí foi preciso inserir os meninos também na vacina. Inserir os meninos na vacina, né, no primeiro momento, de 12 a 13 anos, né, só que agora já mudou. Agora o PNI, ele alterou o calendário vacinal, tanto as meninas quanto os meninos. As meninas começam dos 9 até os 15, os meninos começam dos 11 até os 15. Então, estão todos para a vacina, né? Fatores de risco que levam ao câncer. É considerado os fatores sociais, porque a pessoa com menos dinheiro, ela vai ter mais dificuldade de alimentar, então, assim, ela não alimentando bem, logo o organismo dela se debilita e se ela está com vírus, ele vai aparecer. Então, é um dos fatores, né, que a gente considera. A questão de hábitos de higiene também, porque a pessoa que tem uma frequência maior de banho, uma frequência maior de higienização, lavar a roupa, né, tudo isso vai fazer com que, se tem um contato, vai expelindo mais. A atividade sexual, porque quanto mais a mulher esteja exposta à atividade sexual, mais ela tem um risco, né, de adoecimento. A promiscuidade, fica com um parceiro, fica com o outro. Numa hora dessa, ela pode encontrar uma pessoa que está contaminada. O tabagismo, o cigarro nunca fez bem para ninguém, né? Então, o cigarro também tem sua parcela. Por isso que eu disse que não é só o papilomavírus. As drogas que tem no cigarro, elas podem também danificar nossas células. Aí vai aparecer aqueles cânceres. Como a doutora falou da questão dos cânceres hereditários. Aqui também no colo do útero tem aqueles tipos de câncer hereditários. Então, todos eles estão nesse pacote. Mas o HPV corresponde por 98% dos cânceres, então, ou 95% dos cânceres. A questão da idade. A idade é de 40 a 60, como eu falei, é o momento que a mulher se debilita mais, já passou por uma carga de estresse maior, né, e os órgãos dela também estão envelhecendo, então é hora do risco. Aqui a gente tem uma simulação do câncer, como ele inicia. A primeira figura aí, ela está mostrando um útero saudável. A segunda figura, ela já mostra uma lesão de baixo grau. Se vocês observar, bem na entrada do útero ali, a gente já vai vendo um pouquinho de vermelhidão, lá no finalzinho. E tem também as lâminas embaixo, com aquelas bolinhas, ela vai mostrando. Já começa a deformar a célula, ela já não é mais a formato meio ovalado, ela já começa a ter uma protuberância bem ali em cima. Na terceira imagem, que é a fase IB, ela já mostra uma vermelhidão maior aí, ó, lá na entrada do útero, né? E a lâmina também, a gente já vê um esbranquiçado na lâmina. Na terceira fase, que é o carcinoma invasivo, que a doença já está num grau muito elevado, que provavelmente uma mulher que chega com essa doença nesse nível, ela vai ser uma mulher mutilada, porque vai ter que retirar os órgãos, e ela também vai ter aquela chance de vida lá naquela estatística de 5 anos, mais ou menos. A gente já vê na lâmina muita evasão aí no útero, né? Já ferido, hiperemiado. Então, assim, o câncer ele é por fase. Se ele é por fase, então, que a gente não precisa chegar a uma fase avançada, se de tudo a gente não conseguir fugir dele. Então, vamos tentar pegar ele na fase 1, né, que é a fase inicial. Aí, aqui a gente tem a primeira imagem, um colo de útero saudável, tanto na lâmina quanto na primeira imagem, para quem está entrando ali da porta. O segundo, a gente já vê como a doença já vai causando a lesão, e aí vai seguindo. Olha lá na última imagem, a gente já não consegue mais nem ver o útero, só vê ferida. Então, é assim que o profissional de saúde vê a pessoa que está com a doença por dentro, porque ele consegue, através dos exames,
como a doutora falou, da mamografia, da ultrassom, os exames sanguíneos, as tomografias, a gente consegue uma foto do corpo da mulher internamente. A prevenção para o câncer de colo, além das vacinas, que a gente já falou, que é uma das mais eficazes, ela é de 98%, tem lá suas falhas. Como eu disse, se a doença chegou primeiro, pode tomar toda a vacina, não vai resolver. Mas se a doença não chegou primeiro, ela é de 98% de chance. Porque depois a gente tem questão de climatização, questão de profissional que aplicou, então tem todas essas situações que a gente pode, de organismo que não absorve bem a vacina. Então, é só essa porcentagem pequena aí que a vacina pode não fazer efeito. Mas, assim, hoje o chamado aqui é por preventivo. Quem não fez o preventivo esse ano, eu convido a fazer o preventivo, porque o exame crucial que vai dizer se o seu útero, se o seu organismo está saudável, é o preventivo para a doença câncer de colo de útero. Então, o preventivo é conhecido também como Papa Nicolau, e aí tem outros nomes, né? E quando a gente consegue tratar, como a doutora também frisou ali, a questão do tratamento precoce, ele é de 80% de chance da mulher nem lembrar que teve essa doença. Então, assim, é importante a gente estar buscando esse cuidado com a saúde uterina da mulher. Já pensou uma chance de 80% de chance na fase 1 de você curar essa doença e não passar aqueles transtornos de internação, UTI e várias mutilações? Então, mulherada, vamos se cuidar. O exame ele é um pouco incômodo, como eu falei, né? Ele é pudoroso, mas assim, tem vários profissionais. Quem não gosta muito de ir com o profissional masculino, pode ir com o feminino. Tem os enfermeiros, tem os médicos e tem uma série de profissional, mas para fazer o exame é o enfermeiro e o médico, né? E até mesmo o bioquímico pode fazer, quem tem a capacitação para o exame. Então, é um exame incômodo, mas ele é um exame simples, como a doutora falou. Dói. Então, procura fazer o exame quem tem assim, mais sensibilidade no organismo, né? Antes do período pré-menstrual. Até porque o preventivo não pode fazer menstruada. Tem que fazer bem antes, né? Tem toda uma regrazinha, justamente porque quando tem sangue na célula, dificulta ver também o vírus. E aí, a questão do incômodo ginecológico também na coleta do exame, às vezes a questão do pudor mesmo, né? É a questão da mulher estar num momento que o organismo está mais fragilizado. Onde eu posso fazer o exame? Eu posso fazer o exame em qualquer unidade básica de saúde. Esse exame ele é agendado? É agendado. Você procura, quase toda unidade, quase todo bairro tem uma unidade, né? Vai lá, vai procurar, tanto o profissional médico quanto o enfermeiro pode fazer. Outra coisa, nós falamos da idade de rastreio, que é de 25 a 60 anos. Essa idade de rastreio, você não precisa ter um encaminhamento médico, você não precisa ter um pedido médico, você pode estar agendando o seu exame onde a carreta está passando, a carreta do Hospital de Amor, ou você pode, pela manhã, procurar o Hospital de Amor, que eles têm a área preventiva lá, e eles agendam o teu exame, você sai lá com dia e hora para fazer teu exame. Eles agendam pela manhã, e aí provavelmente você vai fazer o exame à tarde. Isso tanto para o preventivo, quanto para o câncer de mama. Obrigada. E nas unidades básicas de saúde, a gente tem várias programações, tem atendimento de manhã e de tarde. Nós temos os ACS, nossa turminha de rosa aqui, nos bairros onde já tem, passa na sua casa, eles também facilitam muito a vida. E assim, quando chegar lá na unidade de saúde, pode estar procurando os profissionais lá que eles vão estar para orientar. Depois a gente tem vários outros segmentos, nós temos as universidades, a gente tem as faculdades, a gente tem vários serviços sociais que acontecem pela cidade, que também eles estão trabalhando com a questão do exame, né, da saúde da mulher. Lembrando sempre que tudo que se trata precocemente, o prejuízo é menos. Se você tem um carro, ele furou um pneu, você foi lá hoje e costurou, você só vai pagar a costura. Se você demorar, você vai ter que comprar a roda e o aro. Assim também são o nosso corpo, nós somos uma máquina. O sintoma, quando a mulher
já tem a doença e ele está despontando. Ela deixou para ir fazer o exame amanhã, depois ela deixou para depois ela ficou com vergonha, chegou lá, o profissional era homem, e ela queria com a mulher, e foi deixando. De repente, ela começa a sentir um incômodo. Ela pode aparecer com um sangramento, um incômodo após as relações sexuais, um odor forte, ela pode sentir um corrimento. Aí já é hora que ela não vai mais para a unidade porque ela vai querer a prevenção, ela já vai porque está incomodando, porque já tem um problema. E daí a gente precisa estar atento para esse problema não estar velho demais. Então vamos tentar procurar tratar enquanto há tempo, porque o câncer, geralmente no início ele não dói, não incomoda, mas no final ele faz pior do que isso. A gente costuma dizer lá no hospital que nem morfina passa uma dor do câncer, e é um dos medicamentos que a gente tem mais crucial para a dor. Então, assim, no começo não dói nada, mas no final é muito doloroso. Então, por isso que a gente convida para a prevenção, para o tratamento precoce. O tratamento, quando a mulher chega lá, já com a doença instalada, já muito complicado, o que vai ser feito para resolver a vida dela? Cirurgia, esterectomia, retirada de todo o útero, né? E às vezes, mesmo o médico nem mexe, porque quando está muito disseminada, já alcançou pulmão, coração e todos os órgãos vitais. Aí é aquele período que vai ficar lá internado, vai passar por todo aquele procedimento doloroso. Tá? A radioterapia, a quimioterapia. Esses são uma sequência dos tratamentos quando a gente tem aquela fase 3, que eu mostrei lá na fotinha. Então, não vamos deixar chegar essa fase. A educação e saúde que a gente orienta para esse público, né? A gente vai dar contraindicação, né? Evitar os fatores que levam a essa doença, né? Esses fatores são sexo seguro, você selecionar seus parceiros, né? E o uso de preservativo ainda é o 100% dessa prevenção. O uso de preservativo nas relações sexuais. E o exame preventivo. O exame preventivo a gente orienta anualmente. Existe a Sociedade Brasileira, né, da Ginecologia, o Ministério da Saúde, que ele vai falar. Se você fizer 2 exames preventivos, faz esse ano, faz o ano que vem, dá tudo ok, você pode ter um distanciamento de 3 anos para fazer. Mas nós, da saúde, da atenção básica, recomendamos o exame anualmente. Porque o câncer, você pode fazer o exame hoje e não ter acontecido. Você teve um contato sexual, a doença ainda está instalando no início, daqui 1 mês ela já começa a fazer alguma manifestação interna no seu corpo. Então, daqui 1 ano é muito tempo para você já se despontar. Então, é importante lembrar que o exame é simples de fazer ele, não ficar esperando para o tempo perdido. Quem pode fazer o exame, que nem eu falei, são os profissionais enfermeiros e os médicos. Existe no laboratório alguns colegas técnicos capacitados. Devido à medicina não dar muita conta, porque somos muito, né, e a medicina é pouco, então hoje os enfermeiros foram capacitados todos para fazer o exame. Mas existe laboratório que tem técnicos que são capacitados, podem estar fazendo o exame. A fonte que eu usei de referência, né, foram essas, Ministério da Saúde, né, o INCA, que são os que trabalham com isso. Essa é a mensagem que eu tinha para vocês, espero ter contribuído, agradeço a casa pelo convite, muito obrigada. E as mulheres, um toque pela vida, se cuidem. Se alguém tiver alguma pergunta, pode procurar a gente em particular, tá? Se tem alguma situação que queira esclarecer. Obrigada. Eu queria só rapidinho trazer uma informação para vocês em relação à mamografia. Vocês conseguem fazer o agendamento direto no Hospital do Amor. Também tem um quiosque lá no shopping que está fazendo agendamento, tá? Vocês podem estar repassando para seus familiares ou amigas. No quiosque no shopping fazendo esse agendamento, também no Hospital do Amor. Mas lembrando que esse mês de outubro foi reservado, né, esse espaço da conscientização, mas é o ano inteiro,
você tem que estar consciente para esse cuidado. E em relação aos homens, que eu falei, que ocorre também casos em homens, é raro, é 1%, no homem não tem indicação do rastreio e ele só faz o exame também da mamografia quando tem alguma alteração perceptível, né, por ele, levando essa queixa ao médico, quando tem algum nódulo, alguma alteração desse tipo. Tá? Qualquer dúvida, vocês podem procurar eu, a Júlia, no final, para a gente estar conversando. Obrigada. Então, pessoal, nós estamos encerrando por hoje, né? Eu agradeço a enfermeira Júlia, agradeço a doutora Ellen, e a casa está oferecendo também um coffee break, para você que não tomou café, como eu, vai estar sendo servido. Quer falar? Bom dia. Então, pessoal, só passar um recadinho aqui para vocês que estão participando desse evento, que vamos ter 4 dias, tá bom? Hoje é a abertura, amanhã não vai ter porque é dia de sessão, mas dia 20, 21 e 22 também vai ter palestras educativas e terá alguns brindes, né? Vamos fazer um evento bem legal. Sexta-feira vamos finalizar também com o coffee break, todos os dias. 18 hoje, 20, 21 e 22 vai ter um delicioso coffee break, e somente no dia 22 que vamos finalizar com algumas brincadeiras, uns brindes para vocês. Então, eu peço que todas venham de rosa e participem, tá bom? Pessoal, vamos servir então, seja nosso convidado aqui. E a gente encerramos por hoje. Desculpa, vereadora, a senhora quer falar alguma coisa? Está tranquilo? Tiraram foto? Tiraram foto lá? Prefiro que tirar foto.